que é o sistema de ataques combinados, como por exemplo entre o Albedo e o Eyes. E o pior, não dá para girar a câmera. É chato isso em pleno 2024. Mais alguns ults, que de novo, tem uns bem bonitos, como o da Albedo. E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de resumo de jogos aqui no canal. E dessa vez eu trago as impressões sobre o novo jogo da franquia de anime Overlord, o game Lord of Nazareth, produzido pela própria Crunchyroll, ou seja, é um game oficial. E que segue bem a história do anime, além de acrescentar mecânicas de game bem interessantes. Então fica no final do vídeo para não perder nada e descobrir se o game é para você ou não. Mas já deixa o like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza, galera. Começando aqui com a animação de entrada. Sim, animação. Isso já me anima, com perdão do trocadilho. E deixa as expectativas altas, porque é exatamente isso que eu quero ver num game de uma franquia de anime. Eu quero que coloque, ou adapte pelo menos, cenas do anime, música oficial do anime, etc. Fazendo um link direto um com o outro. Então começamos bem, mas será que as expectativas serão atendidas? Bora clicar para começar e descobrir. E o jogo começa muito bem também, seguindo com mais cenas inspiradas diretamente do anime, contando o começo da história do Aizengon, Albedo e todo mundo mais. Tem um momento de interação durante as cutscenes, mas infelizmente esses momentos são só de apertar um botão ao invés de ter que fazer outros movimentos ou até de ter um tempo para interagir, como no caso, por exemplo, de God of War. Com relação ao gráfico, tá tudo em 3D, nada tão bonito quanto Black Clover, por exemplo, ou Nanatsu, mas não tá feio, longe disso. O sistema de batalha também é apresentado e é uma batalha por turnos, em que os personagens têm ataque normal, skills e ults. Nada de outro mundo também em relação ao gráfico dos golpes e etc. Talvez melhore, mas de cara achei alguns muito simples. Pelo menos essa batalha inicial é permeada com mais cenas do anime, o que aumenta a imersão. E claro, personagens e história excelentes, por seguir também o anime e não querer ficar inventando. Para quem não conhece, fica a dica de jogar com calma e curtir essa parte também, ou ir assistir o anime depois com calma, ou ambos. O jogo está todo dublado com as vozes originais do anime e legendado. O problema é que para ambos os casos não tem a opção de colocar em português, que definitivamente é um problema num jogo cuja história é tão importante. Às vezes até com momentos de interação, ou seja, pausas em que a gente tem que tomar uma decisão do que fazer, o que dizer ou para onde ir. Então, nesses momentos ainda fica mais complicado não ter em português. Apesar da gente estar solto, não tem muito para onde a gente possa ir se não seguir o tutorial de forma linear. Esse tutorial segue introduzindo personagens que acabam entrando para o time e explicando também as principais mecânicas do jogo, como, por exemplo, a relação entre os elementos dos personagens, típica de jogos mobile, em que alguns elementos são melhores ou piores contra outros elementos. Também mostra o básico de upar os personagens, como conseguir skills, mais alguns ults, que de novo, tem uns bem bonitos, como o da Albedo. E principalmente a coisa que mais me deixou empolgado, pelo menos da maneira que eu entendi ou que eu visionei que isso pode gerar aí alguma mecânica do jogo, que é o sistema de ataques combinados, como por exemplo entre o Albedo e o Eyes. O ataque é do Eyes, mas os dois vão juntos. Pelo menos ela chega perto, tal. Então já me deu uma pontinha de que eles podem explorar isso melhor com realmente ataques combinados no futuro. As lutas em si não apresentam nenhum perigo real, no entanto. Vale dizer que o primeiro ponto negativo de verdade já vem logo de cara também. Dá sim para andar pelo cenário, mas não tem muita utilidade. E o pior, não dá para girar a câmera. É chato isso em pleno 2024.
Já andar pelo World Map faz muito mais sentido, e apesar da gente conseguir realmente chegar em alguns lugares, tem vezes que não tem como interagir com quem estiver lá, porque a história não chegou lá ainda. Outra coisa que também fica meio esquisito é andar, por exemplo, sobre as águas, né? Uma coisa até divina. Mas isso não tem muito problema, a questão de minúcia, de detalhe na hora de programação do cenário. O que incomoda mesmo é a primeira parte, como eu falei, porque se você conseguisse interagir com personagens que ainda não chegaram na história, pelo menos de alguma maneira, daria uma certa aleatoriedade que seria bem-vinda ao jogo, para não ficar tão linear. Então é meio frustrante, mas pelo menos explorando o mapa dá para achar, por exemplo, baús com recompensas, que já é uma coisa legal assim de fazer. Às vezes dá até para achar um minigame. Quando a gente consegue nossa segunda personagem, linda também, a Nobe, o jogo introduz o sistema de upgrade de acessórios, que não tem nada demais, mas já dá para ver que a gente vai precisar farmar as peças para poder upar e assim melhorando o nosso personagem. Depois a gente segue até conseguir nosso primeiro summon, que traz a Yuri como personagem garantida. A animação do summon inclusive está bem legal, e a Yuri é uma personagem do tipo cavaleiro, ou amazona no caso, né? É Knight em inglês, com mecânicas bem interessantes de proteção e buff dos outros aliados. Então daqui com ela já dá para entender que pelo menos essa parte de como eles exploram cada personagem tá bem legal. Já é um ponto super positivo. Em seguida, o game já abre mais uma porção de coisas, incluindo o e-mail com vários itens de boas-vindas, que tem até uma roupinha linda da Albedo, que não sei se tá para todo mundo ou só para quem logou com o Crunchyroll ou pré-registrou. Então deixa aí nos comentários se você também pegou essa roupinha ou não. E também dá acesso às lojinhas. Tem muita coisa tentadora, como por exemplo as recompensas de primeira recarga e a recompensa por recarregar e logar por 3 dias. Mas também tem coisa boa grátis, como 1000 summons em 30 dias de login. Isso só dando alguns exemplos, tem bastante coisa para comprar, tanto com dinheiro vivo, quanto com diamante, quanto coisa free. Apesar dos summons em si serem bem vagabundos, na verdade. Enfim, tudo bem. É só um evento mesmo e é de graça. É torcer pra gente dar sorte e pegar alguém legal, embora tenham poucos personagens à disposição, nesse evento de summon pelo menos. Mas falando em eventos, mais pra frente um pouco do jogo, outros irão ficar disponíveis, e com eles muitas recompensas mais gratuitas. Infelizmente, algumas não tem como voltar para pegar, ou seja, você precisa logar mesmo todo dia, senão você perde a recompensa daquele dia. Ou em alguns casos, até dá para pegar a recompensa de dias anteriores, mas precisa gastar diamante para pegar. Então não necessariamente vai compensar. De todo modo, os eventos mais importantes a meu ver, que abrem, né, na medida que o jogo vai indo, são o de passe de batalha, apesar de que aparentemente ele dá fundo de tela ao invés de dar skin de personagem, como o Solo Leveling, por exemplo, dava, ou personagens em si também, como o Bleach Mortal Souls fazia, mas tem alguma coisa interessante ali. E também o Carnaval de 7 dias, que dá diamantes, um monte de recompensa e fragmentos da Shalltear. Mas saindo um pouco de eventos e voltando para o jogo, agora falando dos modos de jogo, além do modo história e de passear pelo mapa, tal, que comentei, o jogo ainda conta com um modo chamado exploração, mas que na verdade não tem nada a ver com exploração em si. É basicamente um modo de farming de material, e é nessa parte do jogo também que habilita o modo automático de batalha, podendo então escolher se você quer ver todas as vezes que o personagem lutar, as animações, ou ver somente a primeira vez que eles lutarem em cada luta, ou não ver totalmente. Outro jogo bem legal que tem essa funcionalidade é o lindíssimo Eversoul, por sinal, e tem resenha aqui no canal, vou deixar no card. Eu sou fã desse recurso.
Outro modo que começa besta, mas pode ficar interessante, é o modo que eu chamei de modo puzzle, que basicamente a gente caminha no mapa e até achar um estágio para entrar, mas esse estágio vê de cima, meio de cima assim. E aí você começa a andar no cenário e interagir com os objetos para chegar até o boss. No começo é só empurrar objeto, depois você tem esquema de passear por cima de alguns tiles, né, alguns azulejos ou enfim espaços em que eles vão mudando de cor e você tem que fazer uma combinação de cores para abrir um determinado portão. Enfim, é interessante porque é um puzzle, você tem que ficar resolvendo até chegar no boss em si, tá? Então isso tende a ficar mais desafiador com o tempo e é uma coisa diferente. E além desse modo, também tem o modo de luta direta contra os boss, que me lembra até Summoner's Wars, mas só porque provavelmente o primeiro boss que você enfrenta é um gigante. Mas já me faz imaginar que o segundo seria, por exemplo, um dragão. Mas não importa. É um modo de ataque direto ao boss que é chamado de Abyss of Giants, ou Abismo dos Gigantes. Isso para mencionar só alguns modos, obviamente. Mas antes uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. Mas tudo desemboca no modo PVP, ou seja, na arena, onde podemos colocar nossas estratégias de prova contra outros players. O legal desse jogo é que ele deixa tanto a gente jogar no modo automático, como a maioria dos jogos, quanto no modo manual, podendo então tomar decisões de que ataque usar e que inimigo atacar. Agora, falando em profundidade de build, além de poder aumentar o level do personagem, obviamente, como em todos os jogos, e os acessórios dos personagens, também dá para usar fragmentos extras do personagem para upar as estrelas. Isso vai fazer com que o personagem aumente, obviamente, de estrela, de número de estrelas, começa 1, 2, 3 assim por diante, mas não só, obviamente, vai aumentar os status e vai também desbloquear melhorias para as skills. Por exemplo, diminuir o skill cooldown de uma das skills, ou seja, o tempo que você tem que esperar para usar a skill de novo. E falando das skills, também dá para upar essas skills propriamente, como eu cheguei a comentar antes, mas dá para ver que há uns caminhos a escolher, adicionando então um fator de decisão que acaba mudando o build do char. Isso é bem legal, bem importante. Só que pelo menos até o build ficar completo, quando aí talvez todo mundo tenha todos os caminhos completos, aí fica tudo igual de novo. Se não der para deixar tudo até o final, é melhor, porque assim cada personagem para cada conta pode se adaptar à estratégia daquela conta. E por fim, para não deixar tão extenso, porque tem outras coisas ainda que a gente podia falar sobre profundidade de build, vamos falar um pouquinho só das runas, tá? Porque é diferente de outros games. Aqui equipar runa não é por personagem, mas por tipo de personagem. Então a gente pode equipar runa para personagem tipo Mage, ou Priest, ou Ranger, ou Warrior, ou Knight. Então Mago, Padre, Atirador, sei lá, Guerreiro ou Cavaleiro. Aumentando então o ataque e o HP, até onde eu vi só esses dois atributos, mas mais para frente podem abrir outros atributos dos personagens dessa classe. Eu espero também que, além de outros atributos mais adiante, também tenha algum jeito de adicionar skills específicas. Talvez até você escolhendo uma skill ou outra. Ia ser top isso daí para cada classe. Vamos ter que aguardar para ver. E falando então dos personagens, eles estão bem modelados e mantêm as personalidades do anime. Além de alguns terem skins muito bonitas, como no caso da Albedo, como também já era de se esperar. Apesar da maioria dos personagens mais importantes do anime já estarem presentes, alguns até com variações entre SR e SSR, como a própria Albedo,
A quantidade total de personagens ainda é bem pequena. Vamos ter que esperar para ver quão frequentes vão ser as adições de novos personagens, inclusive com novas mecânicas no jogo. Vamos ver. Outra coisa que eu não curti muito foi a interação com os personagens, que é bastante limitada também. Mesmo zoom não é permitido. E não tem também um jeito de ver os personagens que a gente não tem. Daria até para ir na tela de summons e ver na lista lá, mas não é a mesma coisa. Quem sabe abra uma possibilidade também, ou mais para frente do jogo, ou então em alguma atualização, mas até agora, até o level 20 pelo menos, nada. Eu acho zoado isso. Eu adoro o modo galeria, vocês sabem. É uma pena mesmo que não tenha. Zoado, só isso. Mas enfim, bora falar de coisa boa. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix. Não, bora falar do sistema de 30 pulls de 10 com gasto de só 10 tickets. É isso mesmo. Como alguns gachas estão trazendo, até para evitar a galera de precisar fazer reroll, esse jogo também te dá vários pulls free, múltiplos, só precisando juntar uns tickets que você consegue de graça jogando o jogo. Então, fazendo esse summon, são 30 pulls de 10, a gente pode escolher um dos pulls de 10 depois que a gente rodar os 30, ou em qualquer momento, mas por que não rodar os 30, né? E além disso, cada pull de 10 é garantido vir um SSR. Não precisa nem dizer que isso é bem legal, você já começa com pelo menos um SSR o jogo, mas qual SSR escolher? Essa é a pergunta. Eu vou trazer uma tier list desse jogo aí no canal ainda, logo mais, mas a meu ver o melhor personagem para tentar pegar aqui é o Gazef, que ele é um warrior, tá? Com boosts para ataque e defesa. Então ele é um personagem bastante equilibrado, além de ter mecânica de contra-ataque. Então fica ligado e se inscreve no canal para tier list completa, mas já fica a dica aí para você que chegou até aqui no vídeo. E é isso aí, galera. Esse foi o meu resumo do jogo Lord of Nazarak, o novo game da franquia Overlord, e que eu achei bastante interessantes, com mais pontos positivos do que negativos. E eu com certeza vou continuar jogando pelo menos mais um pouco para ver onde que os devs vão querer levar esse jogo. Me interessa muito o endgame disso aqui. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Estão pensando em jogar? E se curtiram a análise, deixem um like, se inscrevam aí no canal, divulga para os amigos que curtem games também e animes, por que não? E dá aquela força para o canal continuar crescendo. Lembrando também que tem link na nossa loja da Amazon na descrição do vídeo. A loja tem muitos produtos legais de animes, games, tem Funko, tem console, acessório para PC. Então tá bastante completa, dá um pulo lá e é certeza que você acha alguma coisa legal, inclusive do Overlord. Mas por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.